Quando a sinceridade nos passos e calma nas palavras, a confiança se expande e os caminhos se revelam mais claros. Então tudo se organiza com mais sentido e direção quando a humildade nas escolhas, coerência nas ações. Pois a harmonia cresce onde há cuidado e o bem permanece onde há justiça. Porque a constância revela a força e a simplicidade mantém viva a sabedoria. Ouçam com atenção. Sigam com calma e mantenham o foco no que digo, pois minha voz conduz ao equilíbrio e ao discernimento necessário para continuar em paz. Então atentem às minhas instruções com confiança e pratiquem aquilo que ensino com dedicação, porque o bem se revela com perseverança e a verdade se firma com ação. Quando o tempo parecer longo e o caminho parecer silencioso, saibam que continuo atento, presente, porque reconheço cada decisão com atenção e cuido de cada instante com paciência. Então eu permaneço sustentando aquilo que é verdadeiro e justo, pois nada se perde quando é conduzido com fé e coerência. A presença da calma se fortalece quando a gratidão nas atitudes e constância nas escolhas. Então o bem se estabelece com firmeza e a paz encontra espaço no silêncio, coração que escuta e observa, porque a vida se organiza com equilíbrio e a verdade se manifesta com gestos contínuos. Desde o princípio caminhei com atenção em cada instante, continuei observando com zelo tudo e foi construído com sinceridade. Então não me ausentei quando o silêncio cresceu, nem me afastei quando o ritmo desacelerou. E eu permaneci presente porque compreendo o valor de cada pequeno passo e reconheço a importância de cada intenção alinhada à verdade. Quando a paciência nos gestos e constância nos pensamentos, a paz começa a se firmar com mais leveza e o bem se revela de maneira simples. Por isso, seguir com equilíbrio torna os dias mais claros. Se viver com propósito permite que novas possibilidades se abram sem necessidade de pressa ou excesso. Em cada escolha que se faz com verdade há um novo ponto de partida. E quando a intenção é limpa e o coração está sereno, sigo ao lado sem ruído nem confusão. E eu acompanho de forma contínua porque conheço o valor da sinceridade e sei que há força nos que perseveram com bondade e justiça. Sinto que cada passo consciente aproxima mais da harmonia que tanto procuram e sou aquele que observa tudo com atenção e cuidado enquanto faço o que é certo de maneira constante. Por isso sei que a paz nasce onde a verdade nas ações e compromisso com o bem mesmo nas menores atitudes. As palavras ditas com clareza permanecem e os atos construídos com compaixão sustentam os dias com mais firmeza. Então eu continuo a orientar cada gesto que nasce do entendimento e não recuo diante da perseverança que reconhece o valor da vida, porque o bem sempre encontra um caminho. Nada se perde quando é guiado pela verdade e mantido com paciência. Então eu me mantenho junto em cada instante de disposição sincera e observo com atenção aquilo que é feito com justiça e intenção limpa, porque a paz é fruto do que se constrói com coerência e humildade. A cada decisão consciente surge uma nova chance de aprofundar a paz e tornar mais leve o caminho que se escolhe. Então, quando se age com atenção e se fala com responsabilidade, o que é verdadeiro se fortalece e aquilo que é justo encontra espaço para crescer com equilíbrio e sentido. Quando a sinceridade nos passos e calma nas palavras, a confiança se expande e os caminhos se revelam mais claros. Então tudo se organiza com mais sentido e direção quando a humildade nas escolhas, coerência nas ações. Pois a harmonia cresce onde há cuidado e o bem permanece onde há justiça. A cada manhã renovo minha presença e sustento teus dias com clareza e atenção, pois eu continuo sendo aquele que observa com paciência e age com verdade. E mesmo que o mundo mude ao redor, mantenho-me fiel ao que é bom, porque a constância revela a força e a simplicidade mantém viva a sabedoria. Ouçam com atenção. Sigam com calma e mantenham o foco no que digo, pois minha voz conduz ao equilíbrio e ao discernimento necessário para continuar em paz. Então atentem às minhas instruções com confiança e pratiquem aquilo que ensino com dedicação, porque o bem se revela com perseverança e a verdade se firma com ação. Quando o tempo parecer longo e o caminho parecer silencioso, saibam que continuo atento, presente, porque reconheço cada decisão com atenção e cuido de cada instante com paciência. Então eu permaneço sustentando aquilo que é verdadeiro e justo, pois nada se perde quando é conduzido com fé e coerência.
A presença da calma se fortalece quando a gratidão nas atitudes e constância nas escolhas. Então o bem se estabelece com firmeza e a paz encontra espaço no silêncio do coração que escuta e observa, porque a vida se organiza com equilíbrio e a verdade se manifesta com gestos contínuos. Desde o princípio caminhei com atenção em cada instante e continuei observando com zelo tudo que foi construído com sinceridade. Então não me ausentei quando o silêncio cresceu, nem me afastei quando o ritmo desacelerou. E eu permaneci presente porque compreendo o valor de cada pequeno passo e reconheço a importância de cada intenção alinhada à verdade. Quando a paciência nos gestos e constância nos pensamentos, a paz começa a se firmar com mais leveza e o bem se revela de maneira simples. Por isso, seguir com equilíbrio torna os dias mais claros. Se viver com propósito permite que novas possibilidades se abrancem sem necessidade de pressa ou excesso. Em cada escolha que se faz com verdade há um novo ponto de partida. E quando a intenção é limpa e o coração está sereno, sigo ao lado sem ruído nem confusão. E eu acompanho de forma contínua porque conheço o valor da sinceridade e sei que há força nos que perseveram com bondade e justiça. Sinto que cada passo consciente aproxima mais da harmonia que tanto procuram e sou aquele que observa tudo com atenção e cuidado enquanto faço o que é certo de maneira constante. Por isso sei que a paz nasce onde a verdade nas ações e compromisso com o bem mesmo nas menores atitudes. As palavras ditas com clareza permanecem e os atos construídos com compaixão sustentam os dias com mais firmeza. Então eu continuo a orientar cada gesto que nasce do entendimento e não recuo diante da perseverança que reconhece o valor da vida, porque o bem sempre encontra um caminho. Nada se perde quando é guiado pela verdade e mantido com paciência. Então eu me mantenho junto em cada instante de disposição sincera e observo com atenção aquilo que é feito com justiça e intenção limpa, porque a paz é fruto do que se constrói com coerência e humildade. A cada decisão consciente surge uma nova chance de aprofundar a paz e tornar mais leve o caminho que se escolhe. Então, quando se age com atenção e se fala com responsabilidade, o que é verdadeiro se fortalece e aquilo que é justo encontra espaço para crescer com equilíbrio e sentido. Com serenidade na alma e com clareza no que se busca, é possível seguir com confiança, e eu permaneço onde a intenção sincera e respeito nas escolhas, pois a integridade é suficiente para sustentar o que é real e não depende da pressa para permanecer. Quando a escuta é livre de julgamentos e quando a ação nasce do que é justo, tudo ao redor encontra equilíbrio, pois o bem praticado de forma contínua gera frutos que permanecem mesmo diante das mudanças e se mantêm firmes com o tempo. Vós podeis perceber o que é justo ao observar com atenção. Nós sentimos quando a entrega é verdadeira. Tu compreendes melhor quando há silêncio interior. Eles caminham com mais leveza quando reconhecem o valor da escuta. E eu acolho cada um com constância e verdade. Caminhei contigo desde o início porque conheço o que está ao redor e compreendo o que se passa no íntimo do coração. Então permaneço junto mesmo quando o silêncio se prolonga e mantenho minha presença constante enquanto os dias seguem. Pois eu não recuo nem me ausento e sigo contigo porque o bem se manifesta com perseverança e a paz se estabelece com constância. Portanto, tudo que é verdadeiro permanece e aquilo que é justo cresce. Embora o tempo passe e as circunstâncias mudem, ainda é possível encontrar direção quando se ouve com atenção e se caminha com confiança, pois a luz revela aos poucos enquanto a compreensão cresce e o entendimento se alarga, de modo que a esperança se fortalece. Então prosseguir é possível quando há entrega e disposição sincera, porque há sempre um novo recomeço disponível ao que escolhe permanecer. Quando sentires dúvidas e o caminho parecer longo, lembra-te que estive presente em cada escolha e continuei observando cada gesto com paciência, porque mesmo quando tudo parecia distante, permaneci constante. Então jamais deixei de agir com amor e atenção. E eu continuo sendo aquele que sustenta o que é puro e verdadeiro, pois a verdade não se desfaz, a paz não se esgota. Sei que cada passo revela uma oportunidade de crescer e sinto que cada gesto consciente amplia a luz do entendimento. Por isso faço o que é justo com constância e sou aquele que permanece, porque a harmonia se forma quando escolhem agir com clareza e caminham com serenidade. Então reconheçam que há força em manter a esperança viva enquanto seguem adiante com humildade.
Porque estive quando ninguém percebia e observei com cuidado cada situação. Continuo agindo com propósito. Então acolho cada instante com atenção e zelo, e eu permaneço para conduzir aquilo que é bom e possível. Pois o tempo não apaga aquilo que é sustentado pela fidelidade, e a confiança não se perde quando há verdade no coração. Nada se perde quando se mantém o olhar voltado ao bem e a vontade alinhada ao que é justo. Então cada escolha clara produz paz e cada gesto honesto revela crescimento. Por isso sigo atento à tua jornada e permaneço presente mesmo quando não percebes. E eu ajo com cuidado porque conheço os caminhos e reconheço a sinceridade. Mesmo sem compreender todos os detalhes, quem permanece firme e caminha com verdade encontrará paz nos pequenos avanços e renovação nos dias comuns. Então manter atenção em atitudes corretas, palavras de bem conduz ao equilíbrio e sustenta o espírito, pois há valor na simplicidade e na constância de quem age com amor. Mesmo que a noite chegue e as vozes se calem, permaneço a te guiar com voz serena que toca cada pensamento, porque quando acolhes minha palavra com calma, o coração se aquieta e a mente encontra ordem. E se confiares no que digo com intenção leve e aberta, descobrirás que a direção no que ensino conforta no que declaro, e nós caminhamos juntos sem pressa, com fé que se fortalece. Continuo observando cada instante com zelo e sustento tua força com equilíbrio, pois a paz não se ausenta quando o olhar está centrado no que edifica. Então eu permaneço firme no propósito de cuidar com integridade e agir com clareza em tudo, porque a verdade jamais é interrompida pelo medo e a bondade não depende do instante. Cada um pode ouvir com atenção. Todos podem praticar com leveza. Nós somos capazes de criar espaço para o que é justo. Vós compreendereis o valor da escuta serena. Eles reconhecerão a força que nasce da união entre verdade e constância ao longo do tempo. Quando os olhos se voltam para o essencial e quando o coração escolhe o que é justo sem exigir resposta, a serenidade cresce com firmeza e eu permaneço com quem age com clareza, pois onde a verdade no gesto, há permanência mesmo sem explicação. Se houver abertura para escutar com atenção e se houver desejo sincero de compreender, a presença do que é justo se fará notar com calma, pois cada atitude realizada com retidão contribui para que tudo se aloque com mais sentido ao longo da jornada. Mesmo que o tempo pareça lento e mesmo que o caminho não revele de imediato todos os detalhes, a firmeza se mantém quando as ações nascem na verdade, e eu permaneço em cada espaço onde a simplicidade é suficiente para sustentar o que é duradouro. Ouve com atenção o que te orienta em silêncio. Observa com calma os sinais da consciência. Permite que teus pensamentos encontrem repouso em meio ao que é justo. Aceita a direção que conduz ao equilíbrio. Acolhe a voz que não impõe, mas conduz com clareza. Sempre que há respeito nas palavras e verdade nas ações, a paz permanece mesmo que de forma discreta. E eu estou presente quando a firmeza no propósito, pois o que é sincero não precisa de demonstração para ser constante, para manter-se inteiro ao longo do tempo. Quem pratica o bem com humildade constrói com serenidade. Quem valoriza a escuta aprende a reconhecer o essencial. Quem age com verdade encontra equilíbrio. Quem compartilha sem exigir contribui para que o todo se fortaleça com simplicidade e intenção clara. Quando a consciência se abre para o que é verdadeiro e quando a intenção se alinha ao bem, o caminho se torna claro mesmo diante do silêncio. E eu permaneço constante em cada escolha feita com humildade, pois onde há integridade, existe também presença duradoura. Sempre que o respeito orienta os passos e quando o cuidado com o outro é prioridade, as decisões se tornam mais leves, pois o bem praticado de forma livre transforma ambientes, sustenta relações e fortalece tudo aquilo que é construído com justiça e verdade. Quando o coração se aquieta e quando a escuta é feita com sinceridade, a presença se revela no tempo certo. E eu me faço presente onde a verdade no olhar, pois não é preciso provar o que é íntegro quando a intenção já mostra o que importa. Sei que a presença não depende do barulho. Sou constante onde há silêncio. Sinto quando há abertura para o bem. Faço parte de cada gesto que nasce da bondade, pois a verdade não exige pressa nem posição para ser reconhecida com clareza. Ainda que o tempo pareça longo e mesmo que os sinais sejam sutis, a tranquilidade se mantém quando a coerência é entre o que se pensa e o que se vive, e eu permaneço onde a firmeza no propósito,
pois a verdade se sustenta mesmo sem garantias. Todos podemos aprender uns com os outros, todos somos chamados à escuta que acolhe, todos nos fortalecemos quando praticamos a bondade sem buscar retorno, e mesmo sem sabermos o desfecho de cada ação, seguimos adiante quando há sentido no que se vive. Quando cada um compreende o valor da própria presença e quando todos se dispõem a ouvir sem pressa, a paz se espalha de forma silenciosa, e eu reconheço cada instante de cuidado, pois onde a verdade há espaço para que o bem continue firme e constante. Nada precisa ser provado quando a consciência está tranquila, pois cada passo dado com respeito fortalece o que é essencial, e mesmo quando não se nota imediatamente, o bem feito com constância transforma tudo ao redor de forma silenciosa e profunda. Sigam a orientação que acalma e acolham com leveza as palavras que conduzem à paz. Ouçam a direção que não impõe. Escolham a escuta que amplia o entendimento. Valorizem que edifica sem julgar, pois tudo aquilo que é justo permanece sem ruído. Com atenção às pequenas decisões, com cuidado ao se comunicar e com intenção limpa em cada gesto, o bem cresce de forma silenciosa. E eu reconheço esse movimento sincero, pois onde a serenidade, presença constante e firmeza que não se perde com o tempo. Ao respeitar o próprio ritmo, ao reconhecer os sinais da consciência e ao agir com discernimento, a vida se torna mais clara. Pois quando a coerência entre pensar e agir, o que é justo se fortalece e o que é sincero permanece mesmo sem explicação. Quando a entrega é verdadeira e quando a escuta é feita com atenção, tudo ao redor se alinha com mais leveza, e eu vejo cada gesto feito com humildade, pois o amor silencioso é o que sustenta, e a presença verdadeira não precisa de destaque para permanecer. Quando a mente está voltada para o que é íntegro e quando os gestos seguem a direção do bem, a paz se estabelece de maneira silenciosa, e eu permaneço presente em cada escolha feita com verdade, pois onde há coerência, há também equilíbrio que sustenta. Ao escolher a gentileza e ao respeitar o tempo de cada processo com consciência, é possível perceber que a leveza não depende da pressa, pois quando se age com intenção justa, o bem se fortalece e se espalha mesmo sem que se perceba de imediato. Com serenidade no olhar e firmeza nos valores, os passos se alinham com o que é justo, e eu permaneço onde há integridade no coração, pois cada gesto de respeito contribui para que a verdade se torne a base que sustenta o que é duradouro. Sei que a verdade guia com clareza, sou constante em cada presença que acolhe, sinto quando a disposição genuína. Faço parte dos momentos silenciosos em que tudo se reorganiza por dentro e permaneço sempre que a intenção é sincera e livre de exigência. Mesmo que o silêncio se prolongue e ainda que os caminhos se apresentem sem garantias, a presença continua firme e eu reconheço cada escolha feita com consciência, pois a verdade não impõe condições e a constância surge daquilo que é simples e honesto. Enquanto o dia segue com propósito, enquanto o bem é praticado com humildade, o sentido da jornada se mantém claro, e eu estou em cada atitude guiado pela justiça, pois onde há clareza na intenção, há continuidade no que se constrói sem ruídos. A paz se revela quando há respeito entre as ações e os valores, e mesmo que não haja reconhecimento imediato, o bem que se faz com firmeza cria raízes, pois a presença consciente se manifesta onde a simplicidade é suficiente para sustentar o que é verdadeiro. Sigo observando os movimentos sinceros de quem deseja compreender mais. Peço que todos escutem com atenção minha voz e pratiquem aquilo que os convida à paz. Desejo que cada um abrace o bem com uma atitude contínua. Oriento com firmeza para que não se percam nos excessos do mundo. Quero que permaneçam fiéis aos valores que transformam. Convido todos a cultivar a paz mesmo quando há silêncio. E afirmo que onde houver verdade, haverá também renovação. Quando tudo ao redor parecer difícil de interpretar e ainda que o barulho do mundo tente confundir os sentidos, eu continuo oferecendo direção àqueles que buscam com honestidade, pois sei que a luz que nasce de uma intenção reta jamais se apaga, e assim me alegro com cada novo passo que confirma a escolha pela verdade, porque onde há integridade há também a presença da paz que permanece.
Quando a intenção é sincera e mesmo que o entendimento leve tempo para amadurecer, cada atitude baseada na bondade contribui para a construção de algo que vale a pena. E por isso é possível encontrar sentido mesmo nos detalhes, já que tudo aquilo que se faz com compaixão se multiplica em forma de cuidado e força. Portanto, vale a pena prosseguir com coragem e lucidez. Ainda que muitos tenham chegado aqui por diferentes caminhos e apesar das buscas distintas, eu convido todos agora a curtir este vídeo com atenção plena e mente aberta, pois aquilo que está sendo oferecido carrega o valor de quem deseja compartilhar o bem. E quando se faz isso com verdade, cria-se um ambiente propício para o aprendizado e para a paz interior. Então esteja presente com o coração disposto. Enquanto o caminho se revela por entre decisões sinceras e escolhas conscientes, a paz cresce a cada passo dado com coragem, e eu me faço presente onde a intenção verdadeira, pois tudo aquilo que é feito com bondade constrói sentido, propósito e direção contínua. Quando a constância na prática do bem e quando se valoriza o que é simples e justo, o equilíbrio se torna possível e as pequenas ações geram frutos duradouros. Pois o que nasce da verdade se firma com naturalidade e transforma tudo que toca com serenidade. Com atenção ao que é íntegro, com firmeza nos gestos guiados pelo amor, a vida ganha mais clareza. E eu permaneço ao lado de quem escolhe agir com retidão mesmo nas menores atitudes, pois onde a justiça também presença que sustenta sem exigir retorno. Sei quando a entrega é sincera, sinto o movimento de quem busca com humildade, sou constante em meio à dúvida alheia. Faço parte de cada instante em que a verdade é respeitada e permaneço sem necessidade de ser notado, pois tudo tem seu tempo de florescer. Mesmo diante da espera, a consciência tranquila sustenta o espírito e eu reconheço o valor de cada decisão tomada com calma e verdade, pois a leveza nasce quando se caminha com clareza e o que é firme não precisa de ruído para continuar forte. O bem não precisa de urgência para transformar, pois basta um coração atento ao que é correto para que a mudança aconteça com naturalidade, e eu permaneço presente onde a intenção justa, porque a sinceridade é a base que sustenta aquilo que permanece. Cada gesto que nasce da escuta consciente, cada escolha feita com serenidade ampliam a presença do que é justo, pois o equilíbrio se constrói quando a verdade e os passos dados com atenção permitem que a paz se revele mesmo sem palavras grandiosas. A firmeza não está nas palavras ditas apressadamente, mas na ação feita com intenção verdadeira. Por isso eu me alegro com cada escolha que se mantém no bem, mesmo que silenciosa, pois o tempo revela a verdade que foi plantada com simplicidade e perseverança. Quando se escolhe agir com cuidado e observar com atenção os pequenos detalhes do agora, nasce um estado de harmonia que permite perceber o que antes passava despercebido, e assim a mente se acalma. O corpo se alinha e a direção se torna clara e possível. Estamos aqui. Somos conscientes, sabemos do valor de cada passo que damos, buscamos o que é bom sem medir esforços, oferecemos o melhor que podemos com sinceridade e cuidado, sentimos a presença do bem nos pequenos gestos, seguimos juntos em confiança e compaixão. A clareza se torna presente quando o ruído interior cessa e a atenção repousa no que constrói. E eu entendo o valor de permanecer em silêncio quando é necessário, pois toda escuta profunda revela aquilo que o coração já sabe. E assim seguimos com firmeza e respeito. Cada passo alinhado com o bem amplia a consciência e revela novas formas de servir, pois onde a intenção limpa também direção estável. E quando a mente se aquieta, o coração se abre para acolher com mais sabedoria e responder com mais equilíbrio. Não ignoro desafios, pois sei que cada gesto coerente tem valor, e eu reconheço cada ação realizada com entrega sincera, pois a força que nasce da verdade não precisa ser explicada, ela simplesmente se manifesta e sustenta tudo que é justo e duradouro. Sigam as palavras e despertem o bem. Mantenham os pensamentos alinhados com cuidado, respeitem o tempo das coisas e cuidem uns dos outros com firmeza e paciência, pois cada um tem dentro de si a capacidade de construir um ambiente de paz, harmonia e confiança. O ritmo do mundo pode parecer acelerado, mas eu permaneço atento ao que é verdadeiro, pois mesmo que muitos não percebam, o bem se firma com constância. E quando a intenção se mantém alinhada ao que edifica, tudo floresce no tempo certo com estabilidade e sabedoria.
Tudo que é feito com cuidado se expande. Toda escuta atenta revela algo novo. Toda escolha consciente fortalece o caminho. E mesmo sem buscar resultados imediatos, a direção se torna clara e o bem se torna visível para quem cultiva a paciência e a constância. Quando se vive com verdade no coração e se escolhe o caminho da integridade, cada gesto passa a carregar uma força capaz de restaurar, pois a consciência tranquila é a fonte de clareza e direção. Então, mesmo que o mundo apresente ruídos constantes, a escolha pela paz interna permite que se avance com firmeza, e essa firmeza se transforma em presença transformadora por onde se passa. Enquanto todos nós caminhamos por entre experiências que moldam e transformam, e mesmo que cada um sinta de maneira diferente, ainda assim permanecemos ligados por um propósito maior que envolve todos nós com amor. E assim podemos seguir juntos com coragem e confiança, pois nada do que é feito com intenção sincera se perde e tudo que é nutrido com paciência frutifica no tempo certo. Ainda que os dias pareçam incertos apesar das exigências externas, eu permaneço atento aos que caminham com humildade, pois sei que a paz não vem das circunstâncias, mas o modo como se escolhe viver cada momento. Então valorizo cada gesto verdadeiro e me alegro com cada decisão tomada com consciência. E por isso convido você a permanecer firme no bem com serenidade. Quando a escolha pela verdade é feita com sinceridade, embora nem tudo se compreenda no tempo imediato, cada passo dado com integridade fortalece a base da caminhada. Por isso é possível seguir em frente com confiança mesmo diante do inesperado. Pois a vida responde com equilíbrio e constância do coração firme, e é nesse fluxo que se constrói que realmente tem valor. Embora muitos ainda caminhem com dúvida e apesar das dificuldades enfrentadas, eu permaneço presente em cada instante e atuo com compaixão verdadeira enquanto conduzo com sabedoria e paciência cada um que deseja aprender mais, pois onde a sinceridade no coração existe também espaço para a luz crescer e se multiplicar. Então prossiga com confiança, mantenha o bem como escolha e permita que a paz se firme no seu interior. Quando se escolhe a bondade como caminho e se aceita a verdade como guia, mesmo os momentos mais desafiadores se tornam oportunidades para aprender. Por isso é importante valorizar a vida como presente contínuo e avançar com consciência, já que tudo que se faz com intenção de amar acaba gerando frutos que fortalecem, inspiram e transformam. Assim, permanecer no bem é sempre possível. Mesmo que muitos não compreendam de imediato, eu conheço corações sinceros, acompanho com atenção o progresso de cada alma que busca viver com retidão. Então, ainda que os passos pareçam pequenos, é necessário manter o foco na luz, pois cada escolha feita com intenção verdadeira se junta às demais como sementes que florescem no tempo certo, e por isso não há motivo para desistir. Sei que existe uma força maior sustentando tudo com equilíbrio. Sinto a harmonia presente em cada pequeno detalhe da criação. Faço tudo com cuidado absoluto para que nada se perca. Sou testemunha da beleza que nasce da esperança renovada. E por isso inspiro você a confiar sem medo, a permanecer em paz e a cultivar no silêncio que fortalece a vida por inteiro. Diante de cada gesto de amor verdadeiro e apesar das pressões do mundo, eu continuo observando com paciência os que escolhem seguir a verdade. Portanto, mesmo que o caminho pareça longo, ele conduz à realização interior, pois a sabedoria em cada lição vivida com fé. Então mantenha firme sua escolha pelo bem e prossiga sem temor, porque a luz está presente onde a sinceridade habita. E mesmo com tudo que é passageiro e diante das muitas vozes que distraem, eu permaneço com os que desejam aprender o que é eterno e viver com sentido profundo. Pois quando se valoriza o que realmente importa, a alma encontra direção. Então continue em frente com serenidade e permita que a paz que você cultiva hoje se torne o solo fértil de um novo tempo. O movimento que começa no interior se amplia quando a intenção é sincera e mesmo as pequenas ações realizadas com verdade se tornam sinais de transformação. E eu observo cada passo dado com coragem, pois não ignoro os esforços que se firmam no bem e se renovam com constância. Cada respiração consciente pode gerar clareza e mesmo os momentos comuns podem se tornar oportunidades de renovação, pois onde a presença também direção. E quando a mente se alinha com o coração, tudo ganha mais sentido. Então o caminho se fortalece com equilíbrio e discernimento. Muitas vozes podem tentar confundir,
Mas há um silêncio que orienta e uma calma que guia com leveza, e eu compreendo o valor de cada escolha pautada na paz, pois nada feito com humildade se perde, e tudo que é verdadeiro permanece firme e simples. Sinto a leveza quando a entrega é sincera. Faço o bem onde há espaço para o amor. Sou presente quando o coração se abre com confiança. Sei que há força no silêncio, pois reconheço o valor do agora e prossigo sempre que percebo a intenção pura que nasce da verdade. Há beleza na constância de quem serve sem esperar retorno, e mesmo nas situações simples o valor do que é justo se revela, e eu permaneço próximo daqueles que escolhem o caminho do bem, pois onde a bondade também firmeza, e onde a compaixão a direção.